Irmãos, aqui é Ronaldo Costa, para o canal Vida no Espírito Santo. E o nosso assunto de hoje é o Espírito Santo e a conversão radical. Incendei a minha alma, incendei a minha alma, incendei a minha alma. Vamos imaginar aqui um jovem que vai para o encontro, né? Lá no encontro, lá com os irmãos ali, os jovens amigos, ele vai ouvindo uma música, ele vai ouvir uma pregação, ele vai vendo um teatro e aquilo vai emocionando ele, né? E depois do anúncio ali de Jesus, o anúncio do Espírito Santo, esse anúncio que é enigmático, eis que esse jovem, ele é indagado por alguém lá que está trabalhando no encontro, que fala para ele, aí, como é que você está se sentindo? Rapaz, o Espírito Santo entrou em mim, eu estou me sentindo tão bem aqui nesse lugar, eu estou me sentindo muito bem, nunca me senti assim em outro lugar. Veja, irmão, esse garoto está baseando a sua fé naquilo que ele está sentindo. Mas veja, a fé também tem esse cristianismo que leva a gente a perceber que dentro de nós, a sentir dentro de nós a força do Espírito Santo. Mas a fé não é somente subjetiva, que tem a ver com os sentimentos. A fé também é objetiva. Olha só o que Gordon Fee vem dizer sobre isso. Não confie nos seus sentimentos. Sua salvação não se baseia naquilo que você está sentindo, mas na verdade no que Cristo fez por você. Olha que profundo isso. É claro que o que Jesus fez por nós é algo tão grandioso, tão imenso, que quando a gente experimenta isso, a nossa sensação é realmente maravilhosa e também pequena, porque nós não somos dignos e merecedores da salvação que Jesus nos oferece. Mas veja, a fé da gente tem que se basear naquilo que Jesus fez por nós e não naquilo que nós estamos sentindo, porque os nossos sentimentos, irmãos, eles flutuam, ora está bem, ora não está bem. E aí? Como é que a gente vai fazer quando a gente tem uma fé que as coisas não estão bem? Nós vamos esquecer daquilo que Jesus fez por nós? Será que é assim que algumas pessoas andam vivendo a sua conversão? Eu estou sentindo uma frieza, acho que eu não vou na igreja hoje não. Eu vou no outro dia. Como é que fica aquele sentimento que você teve ao receber Jesus? Olha como é que é perigoso quando a gente segue a nossa fé baseado naquilo que a gente sente e não naquilo que Jesus fez por nós. Quantas vezes a gente percebe pessoas assim, eu vou parar de servir na igreja, chega, não vou mais, as pessoas são muito ingratas, as pessoas não fazem, não dizem nem obrigado para mim. Veja, aquilo que você faz é pelas pessoas ou é para Cristo, aquele que fez tudo por você? Olha só, o que Cristo fez por mim e por você é algo objetivo e concreto, não é verdade? Cristo foi naquela cruz e morreu por nossos pecados. E morreu porque nos ama e deu a vida para que nós tivéssemos vida em abundância. Isso é objetivo, isso é concreto. Essa é a base fundamental da fé de quem está vivendo uma conversão. Olha como é que é profundo. Um recém-convertido, o anúncio do Evangelho torna-se para ele parte integrante da sua realidade pessoal. Veja, o subjetivo que são os sentimentos dele e o objetivo, a sua vida mesmo, o seu dia a dia. Agora que ele conheceu esse Jesus crucificado, esse Espírito Santo que foi derramado no seu coração, eis que agora ele pauta a sua vida a partir disso. Ele vai trabalhar e ele vai trabalhar pensando como Jesus ia trabalhar em meu lugar. Se ele estivesse indo para o meu trabalho, como o Espírito Santo eu devo agir lá no meu trabalho. E ele ali, nesse relacionamento com Deus, pauta a sua vida, integra a sua vida nisso. Um recém-convertido, quando ele recebe esse anúncio e Jesus entra no coração dele, eis que as suas experiências vão circundar através disso. Vão ser sempre experiências acompanhadas com Jesus, porque agora Jesus se tornou o Senhor da sua vida. Isso é uma conversão radical. E veja, tem gente que às vezes confunde radicalidade com radicalismo.
Radicalismo leva ao fanatismo, leva a desprezar outras pessoas que pensam diferente, leva a ter mais desrespeito. E não é isso que nós estamos dizendo aqui. Nós estamos falando de radicalidade, ou seja, de essência, daquilo que está aqui dentro. E se Deus entrou na nossa vida pelo anúncio do Evangelho, Jesus nos salvou, o Espírito Santo foi derramado, eis que a nossa essência aqui dentro foi modificada. Conversão radical não tem nada a ver com fanatismo. Conversão radical tem a ver com a sua essência. Outrora a sua essência era vazia e não havia Deus ali. Mas agora Deus entrou. Jesus lhe salvou. O Espírito Santo está no seu coração. Se o Evangelho ilumina nossa mente em relação ao pecado, ele também derrama uma força para esse cristão não voltar ao estado que se encontrava. Não é verdade? Quando nós recebemos o Espírito Santo, aquilo que o Espírito Santo deseja é contrário àquilo que a carne deseja. Portanto, aquela pessoa que recebe esse anúncio do Evangelho, ele recebe também uma força para não voltar à vida que antes o afastava de Deus. O amor de Jesus é aquilo que nos salva do pecado. O pecado é essa barreira que não deixa a gente estar em comunhão com Deus. Agora, Jesus, pela salvação dos pecados, derruba essa barreira, quebra esse véu. E agora você pode voltar a Jesus, o Espírito Santo está em você. Quando o Espírito Santo age em você e você é dócil às inspirações dele, obviamente que os seus desejos vão ficando cada vez mais espirituais e não carnais. Porque as obras da carne se opõem às obras do Espírito. São umas contrárias às outras, meu irmão. Veja como é que é. Exatamente isso daqui ele experimentou, conforme relata o Evangelho, lá em Lucas 19, 2-8. É a experiência de ver a sua miséria, mas também de misericórdia de Deus manifestada em Jesus. Isso é obra do Espírito Santo. Veja, Zaqueu era um homem que tinha como senhor o dinheiro. Você vai perceber que ele era o chefe dos cobradores de impostos. Mas ao Jesus entrar na sua casa, e aqui tem toda essa simbologia, Jesus não entra somente na residência de Zaqueu. Jesus também não come só a mesa de Zaqueu. Jesus entra aqui na casa de Zaqueu. E Jesus senta à mesa do coração de Zaqueu. Eu não sei o que Jesus falou. Eu só sei que quando Jesus entra nesse coração da gente, aqui na nossa essência, eis que a nossa essência começa a se perceber miserável e cheio de pecados, aquilo que nos afasta de Deus, mas Deus em sua infinita misericórdia nos perdoa e o Espírito Santo começa então a modificar a nossa essência. Se Zaqueu era dinheirista e amava o dinheiro, eis que agora ele declara: Senhor, a quem eu roubei eu vou restituir 4 vezes mais. Olha só, você vai imaginando num cenário político nacional, qual é o político que devolve o dinheiro à população se não for por força da lei? Mas eis que esse cara dinheirista que era Zaqueu volta o seu dinheiro a quem ele roubou 4 vezes mais. Olha a força de uma conversão onde Jesus entra no coração das pessoas. É esse Jesus que quer derramar o Espírito Santo. E o Espírito Santo está aí no coração de Zaqueu. Você pode ver como as obras do Espírito se opõem à carne. Se a obra da carne é defraudar as pessoas, roubando para cada vez mais enriquecer, uma vez que o que é o Deus aqui do meu coração é o dinheiro, eis que agora Jesus entra e essa obra se termina, se encerra, e Zaqueu fala: não farei mais isso, e a quem eu fiz, vou restituir 4 vezes mais. Isso sim é uma conversão na nossa essência, é uma conversão onde não tem só sentimentos, tem objetividade, tem algo concreto. Não é à toa que Jonathan Edwards, um teólogo, dizia: o Espírito Santo faz com que as pessoas tenham mais consciência do valor do Cristo crucificado e de sua necessidade dele, levando a buscar seriamente uma participação nele. Jonathan Edwards está dizendo assim para nós: eis que a nossa vida, nós queremos participar de Jesus como Zaqueu fez, como João, como Paulo. A nossa vida sem ele não era nada. Agora, com Jesus entrando na nossa vida, com o Espírito Santo, nós queremos progredir nesse conhecimento de Jesus.
Nós queremos nos aprofundar, nós queremos converter radicalmente, ou seja, queremos que aquilo que antes imaginávamos que preencheria nosso coração e que agora, sobre a verdade, sobre o anúncio do Evangelho, percebemos que isso é uma tremenda mentira. Nós percebemos que é Jesus, que é Deus que realmente alimenta o nosso interior. Só com Ele faz sentido a nossa vida. Então o que nós fazemos? Nós começamos a querer uma participação cada vez mais progressiva, cada vez mais intensa na pessoa de Jesus. O Espírito Santo faz isso. Raniero Cantalamessa dizia que quando nós recebemos o Espírito Santo em nós, Cristo é formado em nós. É como Nossa Senhora. O Espírito Santo desceu sobre ela e gerou Jesus dentro do ventre dela. Ela estava lá no cenáculo de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre ela, os apóstolos, e Jesus foi formado na comunidade. Por isso que nós dizemos que a comunidade é o corpo místico de Jesus. Portanto, irmão, essa participação cada vez mais na pessoa de Jesus Cristo é algo concreto que eu e você devemos buscar na nossa vida. Isso nos leva a perguntar: você, como está a sua conversão? Jesus está participando, meu irmão, da sua vida? Na sua vida há participação, há palavra de Jesus que orienta o seu proceder, que orienta a sua praxis diária, que orienta o seu jeito de pensar, como é que você vai agir, que orienta você quando você erra, que faz você ser humilde. E a gente fala, Jesus manso e humilde de coração, mas quando a gente erra, aí que nós vamos ver o quanto que a gente é humilde. Se nós pedimos perdão, se nós reconsideramos e vamos até as pessoas a quem percebemos que machucamos, e ali nós somos cristãos e dizemos: irmão, eu me alterei, eu errei, você me perdoa? Nós vamos percebendo que é assim que Cristo vai nascendo, vai progredindo, vai crescendo em nosso meio. Por quê? Porque o Espírito Santo nos inspira e nós seguimos as inspirações do Espírito Santo. Como Zaqueu fez a experiência de sua miséria ante Jesus, relate aí nos seus comentários. Você que já percebeu o quanto você é miserável, eu percebo cada dia isso, irmão. Eu sou miserável quando eu erro com a minha esposa, quando eu falho com os meus filhos, eu chego ali, eu peço perdão para eles, eu peço perdão para a Fabiana. Só que isso já aconteceu tantas vezes que eu vou percebendo como eu sou limitado, como eu sou miserável. Ainda bem que a Fabiana e os meus filhos me perdoam e eu vou pedindo ao Espírito Santo. Eu não posso continuar assim, eu preciso ser melhor, eu preciso progredir mais na minha conversão. Age nas áreas da minha vida, na minha área de marido, na minha área de pai, na minha área de trabalhador. Você também, irmão, comente aqui as vezes que você considerou-se miserável e o Senhor Jesus te ajudou. Olha como é que isso é objetivo e concreto na vida, né? Nós vamos terminar aqui com Gálatas 3, versículo 3 a 4. Olha só. Gálatas, sois assim tão levianos? O que é leviano, Ronaldo? Reflete pouco, é imprudente, não tem seriedade. Leviano. Então o São Paulo está dizendo: Gálatas, sois assim tão levianos? Depois de terdes começado pelo Espírito, quereis agora acabar pela carne? Ter feito tais experiências em vão, se é que foi em vão? A conversão da radicalidade está refletida nesse versículo. Gálatas, o Senhor, o Espírito Santo e o Senhor Jesus entraram no seu coração. Agora é isso que vocês têm que progredir naquilo que o Espírito Santo vai inspirar no seu coração e na pessoa de Jesus. Mas vocês vão o quê? Vão voltar para trás? Vão voltar ao homem velho? Vão voltar a viver na carne? Não, vocês fizeram uma experiência e não foram em vão. Jesus não morreu em vão por você. Gálatas, conversão radical, não é? Pode ser que na imprudência a gente esfria a nossa conversão e nos indagamos. Somos mais parecidos com Cristo ou mais parecidos com o mundo? Né? Indague-se. Não. Veja se você esfriou sua conversão. Pode ser que andamos refletindo pouco nisso, né? Leviano é isso, né? Outras coisas ocupam a nossa mente e perdemos o foco. Quantas coisas aí tem ocupado a nossa mente, o interesse do nosso raciocínio? Tem gente que fica o dia inteiro vendo YouTube política. Tem gente que vive o dia inteiro vendo música. E não dá espaço para que Jesus fale à sua mente, para que Jesus fale ao seu interior. Pode ser que não temos seriedade, não sabemos ou esquecemos do valor da cruz de Cristo, né? Que o Espírito Santo nos inspire em nós a verdade. Amém, meu irmão? Vamos terminar aqui com uma oração da Beata Helena Guerra.
Peço a Ti, Jesus, para renascer, mas para renascer do alto. Suplico-Te para rebatizar-me e renovar-me no Teu Espírito. Que Ele seja sempre a inspiração dos meus pensamentos, o estímulo da minha vontade, o centro dos meus afetos, o guia das minhas palavras, o baluarte da minha esperança, o princípio e o fim das minhas ações, o amigo do coração, o companheiro de vida, o meu consolo na morte, o meu tesouro na eternidade. Que a minha vida seja um contínuo renascer e crescer no Espírito. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, irmão.